Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso sarau da Casa Azul. Eu sou a Luciene Carriz e, junto com Luzimar Soares, conversaremos hoje sobre um assunto que nos é muito caro e urgente: a mulher na academia, na universidade. E para tratarmos dessa pauta, vamos bater um papo com a professora Júlia Santos Cossermelli de Andrade. Júlia Andrade, que é professora na UERJ, no Instituto de Geografia. Ela também é coordenadora do Viramundo, Laboratório de Geografias Populares. Ela é doutora pela Universidade de São Paulo, USP e Universidade de Paris, Panteão Sorbonne. Pós-doutora pelo Centro de Estudos da Metrópole SEM, SEBRAP, e realizou um segundo pós-doutorado na USP, no Departamento de Geografia. Salientamos que as pesquisas se deram com incentivos de bolsa. Esses estudos estão voltados para a cultura social dentro das políticas públicas. Em primeiro lugar, Júlia, gostaríamos de agradecer imensamente a sua disponibilidade em participar do nosso podcast. É um prazer revê-la, ainda aqui virtualmente. Professora Júlia, você poderia, por gentileza, nos falar sobre a sua trajetória acadêmica, brevemente, sua ida a Paris, porquê de suas escolhas de estudo, suas últimas pesquisas, os 2 pós-doutorados foram sobre centros urbanos, né? E sobre o samba no Rio de Janeiro. Além disso, o que é o Viramundo? Geografias populares, por favor. Então, boa tarde às minhas 2 amigas e a todos os ouvintes. Primeiro, eu queria agradecer muito esse convite e agradecer a resistência que tem essas 2 mulheres em continuar pensando, apesar de todas as limitações que a pandemia nos oferece, pensando e conversando. Isso é um ato de resistência muito importante nesse momento. Então, parabenizá-las e agradecer poder fazer parte disso. Eu acho que o mais importante, acho que a Luciene citou, é o fato de que eu fiz toda a minha formação na universidade pública. Isso é muito importante de ser salientado. Eu fiz a graduação, o mestrado, o doutorado e os 3 pós-doutorados que eu fiz. Nem sempre eu tive acesso a bolsas, é verdade, só depois do doutorado que eu consegui, mas eu peguei um momento do Brasil onde se tinha uma política pública de educação muito cuidadosa e muito interessada em formar profissionais. Situação essa que a gente vem tristemente desmontada, e as oportunidades para novos pesquisadores e mais para os pesquisadores que já foram formados está cada vez menor. Então a gente vê as vagas se fechando, a universidade pública sendo sucateada. É muito triste de ver uma política tão antagônica à que a gente viveu há uns anos atrás. Então, isso é muito importante de dizer. Eu salientaria, como a Luciene me propôs, a própria ida à França, onde eu fiz parte do meu doutorado, num programa que a CAPES ofereciam, né, de você poder fazer, que eles chamavam de bolsa sanduíche ou cotutela. Isso era uma oportunidade incrível que se ofereceu durante aqueles anos, que a gente pudesse estudar fora do país. Não só os alunos de doutorado, como eu estava naquele momento, mas também de mestrados, e esse programa se estendeu até alunos de graduação. O Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, possibilitou a ida de muitos jovens para fora. A experiência de estudar fora, ela não é só importante porque você tem acesso a bibliotecas incríveis, aos institutos e centros de pesquisa, mas para mim o que foi revelador nessa experiência foi ter visto o Brasil de longe. Essa experiência foi muito profunda e causou mudanças na minha forma de ver, de analisar o Brasil e o mundo. Porque a gente tem consciência diante do desconforto e do estranhamento. Então, quando você está num outro país e você vê uma outra sociedade funcionando de outra forma, quando você vê uma cidade que tem outras lógicas, você se dá conta do que é que move a sua própria sociedade. Como é que a sua própria sociedade se organiza. Então, para mim, a experiência de morar fora foi uma desconstrução e, através do estranhamento e do desconforto, de como eu poderia ler o Brasil. E, a partir disso, é uma experiência tão marcante, tão profunda, que esse processo de desconstrução, ele é permanente. Mesmo que você volte, nunca volta igual. Eu acho que essas coisas são importantes de deixar claro, da importância de uma formação de um intelectuais, de se olhar e de ver o seu país com crítica. E isso se deu por esse processo, em grande parte. Enfim,
essa eu gostaria de salientar a importância que se tem em formar bem os seus quadros numa rede internacional de diálogos, que é o que vai possibilitar que a ciência progrida, seja ela a ciência na busca de uma vacina para a pandemia, que vai ser construída com a colaboração de muitos, né? Ou seja, nas ciências humanas, como é o nosso caso, em que também se combater as segregações, a pobreza, as desigualdades, trocando experiências, trocando informações, é que a gente vai encontrar um caminho de justiça social. Muito bem, o que é o Viramundo? O que são as minhas pesquisas? Eu trabalhei na minha formação no Laboratório de Planejamento Urbano da USP, o Laboplan, ao lado da professora Maria Adélia Aparecida de Souza, que foi sempre minha orientadora, trabalhava junto com o professor Armen, professora Rosa Ster e o professor Milton Santos. Esse era o laboratório onde eu passei grande parte da minha formação, na graduação, mestrado e doutorado. As minhas pesquisas estavam sempre voltadas ao planejamento urbano e à geografia urbana, sobretudo nas lógicas de perpetuação da segregação socioespacial. Durante o mestrado e o doutorado, eu também comecei a trabalhar como pesquisadora no Centro de Estudos da Metrópole, que é um centro de pesquisa interdisciplinar que tem em São Paulo, com professores de várias áreas, sociólogos, antropólogos, economistas, historiadores, buscando pensar políticas públicas em metrópole. Então, em 2 momentos eu trabalhei com eles, fiz pesquisa com eles, e lá, logo depois que eu acabei o doutorado, eu então ingressei com uma pesquisa de pós-doutorado sobre os modelos e os projetos de reabilitações de áreas centrais, né? No meu doutorado eu já tinha estudado o caso de São Paulo, de reformas urbanas, que se dava naquele momento no bairro da Luz, onde se aliava reformas urbanas com um álibi da cultura, ou seja, a construção de museus, de centros culturais, justificando todas as políticas e mudanças urbanas, refuncionalizações urbanas, que, na verdade, encobriam uma segregação, porque estavam retirando a população pobre que morava nesse bairro, fazendo uma valorização fundiária com dinheiro público, sem nenhuma política de acolhimento dessas pessoas que lá moravam, ou em casas, frequentavam ali, ou que moravam, inclusive, na rua, porque é um bairro, sobretudo naquele momento em que tinha uma população enorme de rua, né? E aí comecei a perceber que esses modelos que eles defendiam para cá eram modelos que eles vinham importando dos países desenvolvidos, né? Então, citava Barcelona, citava França, Paris, Montpellier. Sempre esses modelos internacionais eram tidos como uma meta que nós precisaríamos seguir. E eu fui, então, conhecendo um pouco mais esses modelos e percebendo como que no momento que esses planos atravessam o mar, parte das páginas do projeto caem no mar. Justamente as partes que vão criar dispositivos compensatórios para essas populações. Então, todos os projetos urbanos geram, inevitavelmente, valorização do solo urbano. Entretanto, que modelos de compensação você pode ter para a construção de moradia popular naquela região, para políticas públicas de acolhimento de pessoas dependentes de tóxicos, por exemplo, né? Enfim, como é que parte desse dinheiro que é gerado por todos nós, como é que parte desse dinheiro que é gerado pelo poder público, que é nosso, como é que parte desse dinheiro pode ser, então, destinado à melhoria de todos? Essa parte nos projetos urbanos nunca chegam até nós. O que a gente vê é só um projeto de valorização do solo urbano, da propriedade privada. E então eu passo a estudar esses modelos brasileiros, sobretudo em São Paulo, que estava acontecendo naquele momento, em Salvador, um conjunto de projetos que já vem acontecendo há muitos anos, né? E no Rio de Janeiro, que naquele momento não tinha nem Porto Maravilha ainda. Quando eu comecei a estudar, não existia Porto Maravilha, mas já existia muito, né? Era teleporto, era corredor cultural, era a própria reforma da Lapa, enfim, existiam já projetos de refuncionalização da área central. Então, foi isso que eu passei a estudar. E aí, o momento da virada, que você falou, né, de geografia urbana para samba, na verdade, a história não é bem assim como eu vou contar, mas eu achei que contando desse jeito fica bom. O que me pegou quando eu estudava, isso a professora Maria Adélia sempre falou, quando você vê as transformações urbanas, os pobres nunca deixam marca na paisagem. Então, os pobres, eles vivem nos lugares, eles são expulsos dos lugares e as marcas nunca ficam. Quando a gente vai estudar o Rio de Janeiro, a gente fala, olha, esses são resquícios da época da monarquia, isso era da... Então, a elite, ela deixa a sua...
em equipamentos urbanos, bibliotecas, museus, etc., ou seja, mesmo em estátuas, nomes de rua. Mas como é que estão essas marcas que a gente pode ler no espaço urbano dos pobres? E quando você vai vendo as reformas urbanas, e no Rio de Janeiro foram inúmeras, aonde estão essas marcas? Na reforma Pereira Passos, por exemplo, os pobres foram expulsos, né? A gente tem documentação disso. No dia que a polícia baixou, que bateu, como é que eles pegaram as madeiras das casas destruídas e construíram barracos. Tudo isso a gente tem na documentação de jornais, etc. Mas e depois? Para onde eles foram? A gente não tem documentado, nem na época do Pereira Passos, nem hoje em dia. Quando a gente tem um grande despejo, por exemplo, agora na época da Copa e das Olimpíadas, a quantidade de pessoas que foram desalojadas, que foram expulsas das suas casas, para onde elas foram? A gente começou a ver documentários nesse período de pessoas que já tinham sido expulsas de suas casas 4 vezes. Ou seja, eles estão sempre na franja do interesse imobiliário e vão sendo desapropriados constantemente. Para onde foram essas pessoas? As políticas urbanas, elas não se preocupam em mostrar isso. É como se, no momento da expulsão, esses pobres desaparecessem. Eles são notícias no momento da crise. Depois eles desaparecem. Eu comecei a me perguntar para onde foram. O que mais me inquieta é que, como geógrafa, é que o território é importantíssimo, sobretudo para as classes pobres. A contiguidade do seu território, a vizinhança, é muito importante como rede social de apoio e de sustentação. Só sobrevive porque estão juntos, porque um se ajuda, né? É a mãe que vai trabalhar, que deixa o filho com a vizinha, a avó que mora perto. Essas redes sociais são importantíssimas e elas são territoriais. No momento que você tira essas pessoas do território, joga em outras áreas da cidade, você desarticula essa possibilidade de formação dessas redes sociais. Você tira dessa população a possibilidade de sobrevivência, uma vez que o poder público não oferece creches, escolas, né, de qualidade para que essa classe trabalhadora possa exercer as suas obrigações de sustento, né? Então, você desarticula isso de forma fatal para essas populações, né? Como é que se dá isso? Foi aí que eu cheguei a textos que falavam do Rio de Janeiro, da população pobre do Rio de Janeiro, por outros viés. E aí eu cheguei ao texto de um grande pensador chamado Ney Lopes, que vai falar sobre a história do samba no Rio de Janeiro. Samba de partido alto. E ele vai mapeando aonde acontecia o samba de partido alto. E no final do livro tem um conjunto de mapas. Aquilo me empolgou de tal forma que eu falei, se a população que faz samba de partido alto é justamente essa população que está sendo expulsa, então o mapeamento desse fenômeno é o mapeamento dessas pessoas que foram expulsas. E com isso eu chego, então, com esse projeto para o nosso professor, que foi professor de vocês duas também, onde nós nos conhecemos, o Tunico, e falei para ele sobre essa possibilidade de leitura do território e dos conflitos urbanos através não dos dados oficiais, das prefeituras ou próprio do IBGE, mas por essa outra linha. Ele se empolgou muito, ele incentivava a gente a fazer coisas fora do quadrado, né? E foi muito... deu um monte de ideias e eu, bem arrogante, neguei todas. E hoje eu vejo que as ideias que ele estava dando são maravilhosas, né? Depois de passados anos, eu falo, puxa, isso que ele tinha falado, agora entendi o que ele me disse. Então, passei a estudar isso. E quando eu comecei a mergulhar nesse universo, comecei a perceber um material maravilhoso nas narrativas urbanas. Nos sambas dos anos 20 e dos anos 30, sobretudo, foi o período que eu pesquisei mais profundamente, um monte de sambas que narravam os conflitos urbanos. Não como o hip hop de hoje, a gente vê esses conflitos na letra da música, na sonoridade, não daquela mesma forma, mas de uma forma toda codificada, toda cheia de símbolos, mas que estavam revelando esses conflitos todos. E aí comecei a perceber um material maravilhoso, completamente desconhecido por mim, né? A gente conhecia, eu pelo menos, conhecia a obra do Noel, conhecia alguns desses compositores, mas não imaginava que existisse um acervo tão incrível, tão pouco conhecido.
né? Todo ele, em grande parte, hoje sediado no Instituto Moreira Salles. Então, no doutorado eu vinha para o Rio de Janeiro para pesquisar esse material que está lá, e que o Instituto Moreira Salles vai divulgando, sobretudo na Rádio Batuta, né, que é uma rádio de internet que eles têm, onde eles vão mostrando esse acervo, e que a gente tem um pouco da noção de toda essa riqueza que tem na nossa vida, né, na nossa cultura. Em 2014, eu, então, presto um concurso e entro aqui na UERJ, e aí uma nova vida se constitui, né? Nessa cidade que eu estudei durante tantos anos e que eu sempre sonhei morar. E vim trabalhar numa universidade que fica na frente da Mangueira, em Vila Isabel, que é o entroncamento da linha férrea, trazendo as pessoas do subúrbio, entre Zona Sul e Zona Norte, esse lugar geográfico que a UERJ está localizado, que eu acho que é um lugar muito interessante da gente pensar as significações que ele tem. É uma universidade popular, é uma universidade de alunos negros e alunas negras, e isso não é só colorismo, é uma universidade com experiências de vidas diferentes. Dar aula de geografia urbana para alunos e alunas que moram em favelas é completamente diferente de você dar aula com dados, estatísticas, pesquisas, todas que eu fiz durante os anos. A minha narrativa nunca poderá se aproximar no teor profundo da vivência de quem vive nesses locais. E aí percebi que eu comecei a ter uma troca de experiências e de reflexão muito incrível. Para mim foi um grande desafio intelectual, poder trocar com esses sujeitos e poder trabalhar para que esses sujeitos conhecessem o que eu conheço, os conceitos, as teorias, os livros, porque a geografia que eles serão capazes de fazer é importantíssima. Então, uma universidade, e aí voltamos àquele mesmo ponto do início, uma universidade pública, com uma política de ingresso de uma população que nunca teve acesso, significa um Brasil que passa a ser contado por outros sujeitos, por outras pessoas. E isso é muito importante. E estar trabalhando nesse sentido, para mim, é muito desafiador. Com todas as dificuldades que estamos vivendo, esses outros sujeitos dentro da universidade, falando de igual para igual, isso é muito importante. Não que a universidade e que a academia não tivesse interessada nos problemas da favela, nos problemas da pobreza. As ciências humanas está comprometida com isso há muitas décadas. Mas é diferente quando você traz para o debate sujeitos falando de igual para igual. O problema do racismo é diferente quando ele é tratado por negros. Então, esse diálogo começa a tomar uma outra capacidade de interpretação do Brasil. Viramundo, Laboratório de Geografias Populares. E aí, logo quando eu cheguei, eu pensei um projeto de pesquisa que pudesse abarcar tudo isso que eu sonhava fazer. E mais do que isso, com os alunos que passaram a se aproximar de mim com desejos também, de pesquisar algumas coisas que eu nunca imaginei. Se eu estou querendo um novo diálogo, eu não posso chegar na universidade cheia de certezas e com projetos de pesquisa definidos. Eu tive que me abrir às pesquisas que estavam chegando, do mesmo jeito que o Tunico um dia acolheu uma geografia do samba daquele jeito como eu propus anos antes. Com isso, eu me coloquei numa situação de extrema vulnerabilidade, porque eles falavam de um Rio de Janeiro que eu desconhecia completamente. E desconheço até hoje. E uma professora que diz: eu não conheço esse assunto, é no mínimo temeroso. Mas percebi também, entre esses alunos que se aproximaram de mim, uma profunda generosidade de me mostrar como é que funcionavam os subúrbios, como é que funcionavam as escolas de samba, como é que funcionavam as rodas de samba e todo um universo que eu desconhecia, né? Fora me levar para comer moela, que é uma coisa que eu odeio e que eu nunca vou comer, e eles ficam rindo de mim, não importa. Essa parte eu não vou ceder, mas de resto está sendo uma experiência muito enriquecedora, de troca. Disputas territoriais, como é que a gente pode entender os conflitos urbanos, sejam eles nas comunidades, sejam eles nas terras quilombolas, sejam eles nas terras indígenas. Essas são as linhas de pesquisa que nós temos lá dentro do laboratório. A relação de território e cultura, como é que se dão as disputas
disputas dos espaços urbanos no carnaval, seja ele das escolas de samba, seja ele dos blocos, as narrativas de Brasil dentro das próprias escolas e dentro do próprio cancioneiro, os grandes intérpretes do Brasil. Então, vou citar aqui 3 que a gente está trabalhando mais fortemente. O Gilberto Gil, que é esse personagem, esse intérprete do Brasil incrível, que trabalhou não só a sua poética, como a sua política. Ele é um sujeito negro, absolutamente decolonial, que trabalhou de forma síncrona a sua poética e a sua política, né? A política, quando ele toma cargos políticos, e o seu próprio cancioneiro, as suas relações internacionais, né? Então, só lembrando essa presença do Gilberto Gil na ONU, toda uma outra lógica de trocas internacionais que ele coloca como pauta na sua gestão. E como que a gente pode pensar o ensino de geografia e o ensino de Brasil através de outras narrativas? Então, uma parte da pesquisa também a gente pensa os museus, as outras narrativas, outros saberes, outros mestres, como é que a universidade pode dialogar com outros saberes e com outros mestres, e como é que a gente representa esse nosso Brasil, essa nossa história, né, nos museus e nas instituições que nós, como professores de geografia, vamos usar, né, professores de história, os professores de ciências humanas, né, como é que a gente vai pensar. Então, o Viramundo é isso. O Viramundo é esse mundo virado. É uma música do Gilberto Gil. Que a gente possa virar esse mundo em terra, trabalho e pão, né? Em festa, trabalho e pão. Que delícia te ouvir, Júlia. Muito bom, muito bom. Vamos lá, então, Júlia. Já é de domínio público a sobrecarga que a mulher tem na execução de suas múltiplas tarefas. Saiu recentemente uma reportagem em um jornal de grande circulação, uma pesquisa que mostra um dado muito preocupante. No atual contexto da pandemia do Covid-19 e suas implicações, tivemos uma diminuição do número de mulheres no mercado de trabalho. Esse número caiu ao nível do ano de 1990. Essa reportagem dá conta de que hábitos e a cultura têm impedido mulheres até de procurar emprego. Todavia, dentro de casa, essas mulheres ficaram ainda mais sobrecarregadas. Aqui estamos falando de um contexto geral de país. Levando essa realidade para a academia, como você, enquanto acadêmica, percebe a participação das mulheres e analisa essa sobrecarga das múltiplas tarefas? Você acredita que o momento que vivemos contribui para diminuir a produção acadêmica das mulheres? E ainda, você poderia nos falar um pouco sobre sua experiência como mãe e acadêmica? Você sentiu ou sente sobrecarga, especialmente nesse momento? Bom, Luzimar, obrigada pela pergunta. Ela está engasgada, né? Eu acho que todas as mulheres, sobretudo as mulheres mães, estão com essa questão engasgada na garganta. É isso mesmo. Nós vivemos num país machista e com uma lógica patriarcal. E falar isso na teoria é muito fácil. O problema é como é que tudo isso atravessa o nosso cotidiano, dentro das nossas casas, dentro do nosso próprio cotidiano mais amoroso. Essas relações estão aparecendo. É isso mesmo. As mulheres em geral, mas em particular as mulheres mães, estão sobrecarregadas. Porque o capitalismo, ele entendeu que ele precisava produzir muito. E as mulheres lutaram para entrar no mercado de trabalho. E eu acho que foram conquistas importantíssimas da luta feminista, de entrar no mercado de trabalho. Entretanto, o trabalho doméstico, do cuidado, o trabalho doméstico não é só cuidar da casa, mas é sobretudo cuidar da perpetuação da humanidade. Que eu saiba, até onde eu saiba, todas as pessoas do planeta nasceram de uma barriga e foram cuidados por alguém. Então, eu não conheço nenhuma outra forma do ser humano se sobreviver se não é com cuidado. Entretanto, o sistema parece que esse não é um assunto que lhe cabe. O cuidado, ele é completamente invisibilizado. Então, as mulheres trabalhadoras não dão conta de acumularem todos esses cargos. Quando as mulheres trabalhadoras têm um nível de renda maior, elas vão terceirizando esses cuidados, né? Vão ter uma empregada que vai limpar a sua casa, vai ter uma empregada que vai fazer a sua comida, vai ter uma empregada que vai cuidar dos seus filhos, vai ter um empregado que vai levar os seus filhos à escola. Entretanto, as pessoas são mais pobres, elas não conseguem terceirizar essas funções. E elas precisam contar com outras redes. Por isso que aquela rede de apoio que eu falei no começo é importantíssimo. Porque como que uma mãe trabalhadora vai exercer
9, 10 horas, sem contar a condução, né? Quanto mais longe a pessoa mora, mais tempo de condução ela vai gastar. Sem contar isso, que a gente sabe muito bem que nas grandes metrópoles isso chega às vezes a 3, 4 horas por dia que se gasta em condução, às vezes até mais. Como é que essa mulher dá conta de trabalhar e ainda cuidar dos seus filhos? Hoje a gente vê um presidente que defende abertamente que as mulheres devem ganhar menos porque elas faltam mais. Como se a mulher faltasse por uma falta de índole, né? Como se existisse uma preguiça inerente à mulher, ela falta, porque ela cuida do filho. O ser humano adoece, criança, então, muito mais. Então, essa mãe que falta para cuidar dos seus filhos, ela é punida. Então, justifica que ela vai ganhar menos. Então, eu acho que a questão do cuidado, que é, em grande parte, para os filhos, mas é também para os velhos, numa sociedade que envelhece e que vai precisar cada vez mais desse cuidado com os velhos, e a questão do cuidado deve ser pensada e incluída na lógica da sociedade. Em agosto do ano passado, a gente fez um evento na UERJ chamado Parentalidades para discutir mães na academia. Era num momento ainda que não existia pandemia. O que a gente estava querendo discutir era que situações são essas que essas pesquisadoras mães enfrentam, porque, teoricamente, mulheres e homens na academia têm o mesmo salário. A gente passa no concurso. O concurso é igual para todos e a gente entra com o mesmo salário, seja ele uma mulher branca, uma mulher negra, um homem branco, um homem negro, teoricamente. Entretanto, quando você vai ver o desempenho dessas mulheres na academia, é muito claro que existe uma questão de gênero por detrás disso. As mulheres entram na vida acadêmica e estão no final já do seu período de reprodução. A mulher tem esse tempo de ter filhos. E no momento que elas começam a ter filhos, a sua produção baixa. Elas não conseguem produzir da mesma forma, não conseguem liderar equipes da mesma forma, logo elas começam a perder bolsas, elas começam a perder recursos de pesquisa, elas vão ter menos alunos, elas vão ter menos publicações. E aí existe uma curva muito diferente entre o desempenho masculino e o desempenho feminino quando pais e mães, mais ainda quando não se tem filho. Existe uma regra quase silenciosa em que quem entra para a vida acadêmica como que é obrigado a abrir mão do desejo de ser mãe ou de ser pai. Isso é muito terrível, porque parece que cabe a nós, por nossa conta e risco, pagar esse preço de um sistema que foi desenhado como se não existisse a reprodução. Isso faz parte da humanidade e todos têm direito. Então, o que tem que se redesenhar é a própria lógica de funcionamento, não a natureza humana que se reproduz e que precisa cuidar dos seus filhos. Essa situação se tornou ainda mais delicada no período da pandemia. Justamente o que foi eliminado são as redes de cuidados. Acabou a escola e acabou a creche, até agora. Não voltaram as escolas, né? Algumas que estão tentando abrir depois desses meses todos, mas as creches, então, as de pequenininho, nada, né? A rede profissional, babás, empregadas, também se desfez. E a rede familiar, as avós também, porque é a população mais vulnerável ao Covid. Logo, essas mães acadêmicas, agora falando especificamente, eu imagino que mulheres que trabalham em outras áreas também estão enfrentando situações horríveis. Mas para nós, nesse momento, estamos vivendo uma situação horrível, porque a gente está em casa, tendo que trabalhar normalmente, ou seja, com as aulas síncronas e assíncronas e preparando todas as coisas, participando de bancas, escrevendo os artigos com as crianças em casa, sem poder ir no parquinho, onde eles possam correr um pouco. Então, a situação está insustentável entre todas nós, né? Então, eu estou vivendo uma situação muito confortável, porque meus filhos já são mais grandinhos. Mas mães que estão com os filhos pequenininhos, elas estão no meio de uma banca e o filho grita no banheiro: mamãe, acabei o cocô, vem me limpar. Essa situação. Para quem é mãe, sabe que é isso. E aí você fala assim: aguenta, por favor, 45 minutos que a mamãe vai acabar. É isso que você vai falar para uma criança que está no piniquinho? Entretanto, se parte do princípio que as mães precisam se organizar. Como? A pergunta é como? Além do cuidado com a casa, cozinhar, de limpar, etc., que a classe média aí, vamos fazer a crítica, a classe média parece que tem alergia a se cuidar de si mesma, né? Foi muito impressionante no começo da pandemia a quantidade de videozinhos das pessoas limpando o banheiro como se elas fossem realmente heróis, né? E eu falo, gente, que loucura! Será que é tão grandioso você limpar o seu próprio banheiro? Aqui no prédio onde eu moro,
a primeira coisa que voltou a funcionar foram as empregadas, mesmo que eles corram risco. A gente teve a morte do menino Miguel no Recife, né? Daquela mãe trabalhadora que não tinha onde deixar o filho, leva o filho para casa da patroa, vai passear com o cachorrinho da patroa, porque a patroa está fazendo a unha, e o seu filho morre naquelas condições, né? Para mim, esse caso é emblemático de uma situação de desvalorização do cuidado. Eu acho que é isso. Porque é um país ainda que entende sua sociedade como uma sociedade de escravos, onde o trabalho do cuidado, seja ele de amamentar, a ama seca que vai amamentar, ou seja o trabalho de limpar, ou seja o trabalho de cozinhar, tudo isso ele é descredenciado. Então, para a mulher, classe média, ela tem vergonha de dizer que ela amamenta, que ela cuida do seu filho, que ela limpa a sua casa. Eu acho que está implícito nessa própria leitura de mundo uma visão de valores, onde esses serviços são menos. Né? A gente vê muitas vezes, mas você trabalha? Não, minha mãe não trabalha, ela fica só em casa. Como se ela ficasse em casa, como aquela madame que eu acabei de citar, fazendo a unha. Como é que essas mulheres que trabalham com isso? E a mulher acadêmica mais ainda, porque ela vai sobrepondo, a mulher trabalhadora em geral, né, vai sobrepondo esses papéis todos. A pandemia está sendo bem desigual, acho que ela está criando um fosso muito grande. Alguns estão vivendo a pandemia com ócio, aulas de yoga, assistindo todas as séries na Netflix, e algumas mulheres estão à beira de colapsos, né? Eu tenho histórias horríveis aqui para contar de colegas que estão vivendo isso. E nesse momento, mães e professoras, mães professoras e mães alunas, essas duas categorias de mulheres estão vivendo essa situação grave. Então, eu identifico muito com a sua fala, né? Apesar do meu filho também já ser bem grandinho, vai fazer 20 anos, já se conhece, o Lusimar também. Assim como você fez na USP, na Universidade de São Paulo, eu estudei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, qual eu muito me identifico, respeito, tenho um carinho imenso. Você falando da UERJ dessa forma, eu realmente fico muito feliz de ouvir. Eu entrei na UERJ e ainda não tinha... A UERJ foi a primeira universidade a colocar sistemas de cotas, bem verdade. E quando eu entrei ainda não existia. Durante o curso de graduação foi implementado. Quando eu ingressei na UERJ, a UERJ ainda era muito mais branca, digamos assim. E uma questão que você colocou, que a Lucimar colocou na pergunta, e você respondeu e me veio em mente, essa diferença que você viu entre a UERJ e a USP. Né? Porque a USP eu acho que também tem um sistema de cotas, se não me engano. Né? E uma outra questão também que tem a ver com o que você falou anteriormente, de você escolher o Rio de Janeiro, de você passar para o UERJ, de você escolher o Rio como seu objeto de estudo, e como você vê essa diferença entre o Rio e São Paulo, como é que você tem lidado, né? Como é que tem sido essa rede de solidariedade com as professoras da casa, né? Principalmente do curso de Geografia. É isso. Eu acho que essa questão de ser mãe, a mãe professora, que isso que a gente estava discutindo até agora, é uma questão complexa, mas eu acho que você viveu e eu também vivi. Mãe aluna, o que é ainda mais complexo. Quer dizer, eu não gosto de falar o ainda, porque a gente está comparando coisas diferentes. Mas, de alguma forma, se para a mãe acadêmica, professora, é uma dificuldade que ela não é tão competitiva, uma gestação e um filho na vida de uma mãe aluna pode implicar no cancelamento completo da sua carreira. Muitas mulheres desistem neste momento, porque elas não têm segurança nenhuma. Salário, às vezes vivem de bolsa, o que é muito precário, né? E é muito temporário a bolsa, e uma gestação pode implicar na anulação dessa carreira. Então, a mortalidade de pesquisadoras nessa função é ainda maior, a impressão que eu tenho. Eu acho que é isso. Eu tenho até uma outra amiga da biologia, essa bióloga, minha amiga, professora Luzia Castanheda, hoje ela deixa a academia, se torna uma artista plástica, mas ela conta exatamente isso. Quando ela fica grávida, toda uma tensão que se deu em cima dela, toda essa cobrança, como se fosse um crime a mulher desejar ter filhos no momento de estudo, né, de formação, e como que isso vai gerando na mulher um sistema de cobrança e de tensão, e como é que essas mães vão lidando com isso. Então, essas pesquisadoras mães. Eu tive 3 filhos, um eu tive justamente na época da graduação. Eu ia para as aulas levando o Lucas, e o Lucas corria pelas rampas
da USP. E naquele momento, na década de 90, tinha eu e tinha uma outra mãe, que também tinha um filho da mesma idade, e essas crianças brincavam pelo pátio, e de alguma forma todos cuidavam dessas crianças que estavam ali, filhos dessas mães estudantes. Eu fiquei muito chocada quando, anos depois, agora quando eu morei em Campinas, a Unicamp proibindo mães de levarem seus filhos no bandejão, com um discurso de que a alimentação, um discurso que as panelas são muito grandes, é uma negação de uma realidade, e as mães só vão fazer faculdade se elas têm possibilidade de levarem os filhos, né? Uma vez que não tem creche para todo mundo. As mães da UF estão vivendo uma situação completamente diferente. O CNPq e a CAPES estão cada vez mais sensíveis a essa questão. Existe um grupo de cientistas reunidas num coletivo chamado Parents and Science, que é um coletivo internacional que está pensando a questão dos filhos na carreira dos cientistas de forma geral. E no Brasil, esse movimento também está bem forte, e eles fizeram algumas pesquisas bem interessantes. Na UF, esses pesquisadores que estão diante disso foram convidados pela própria reitoria para montar um grupo de trabalho para pensar políticas compensatórias para esses pesquisadores e pesquisadoras, né? Sobretudo as mulheres que têm filhos pequenos. E na UF está se incluindo as mães alunas. Nós aqui na UERJ não estamos com a mesma abertura, né? A gente entregou para o reitor Ricardo Lodge no dia 10 de agosto, uma carta pedindo uma série de reivindicações dessas mães, sobretudo nesse período de pandemia. Estamos ainda ajustando as conversas com a reitoria. Foi bem difícil da gente conseguir interlocução interna dentro da universidade. Mas a UF tem, a própria FAPERJ já está tendo dispositivos de como colocar no próprio Lattes das mães, quando elas estão com os filhos pequenos, algum índice que possa dar a elas uma equivalência na hora da competição e da avaliação de produtividade. No Parents and Science, eles começaram a fazer um levantamento agora, no período da pandemia. Dos 15 mil entrevistados, mulheres e homens, entre as mulheres docentes, apenas 4% afirmavam que está conseguindo trabalhar remotamente. É muito pouco, né? Esse número de mulheres, mães, né, que conseguem trabalhar remotamente. Das pós-graduandas, aí de novo, né, as alunas, só 2,2% das mulheres estão afirmando que estão conseguindo produzir remotamente. No mundo, a queda é drástica que esses órgãos estão fazendo nas revistas. A queda de submissão de artigos de mulheres mães é quase absoluta, quase absoluta. Em compensação, ironicamente, o aumento da produção de homens no mesmo período é enorme. Ou seja, a pandemia proporcionou que os homens produzissem ainda mais e as mulheres cada vez menos. E aí, esses dados vão revelar o desempenho masculino e feminino, porque às vezes, mesmo em famílias que não têm filhos e que é um homem e uma mulher, as tarefas da casa são divididas de forma desigual, independente dos filhos. Essas mulheres dentro de casa não produzem como seus maridos, pela própria lógica de organização. E não adianta a gente dizer que isso é biológico, que isso vem de uma genética. Isso é social, é político, é cultural, é de um próprio entendimento de como é que essas divisões são feitas. Quem tem casamentos héteros, quem não ouviu nunca, puxa, mas você não me pediu para lavar a louça. A louça está acumulando, né? Você tem que dar aula e a louça está lá. E se você não fala, a roupa fica na máquina, né? Como se aquelas tarefas coubesse à administração, o que as feministas vão chamar de trabalho mental, que é pensar que a pasta de dente vai acabar, que o sabão em pó está no final, e a projeção, né, da necessidade que essa parte do trabalho doméstico, que é absolutamente cansativo, que parece que é a cargo exclusivo das mulheres. E é isso que está dificultando, né? Tem alguns dados, o CNPq, por exemplo, por mais que as mulheres sejam a maioria no ingresso das universidades, ou seja, temos mais estudantes mulheres do que homens nos cursos de graduação e nos cursos de mestrado, apenas 1/3 das bolsas de produtividade do CNPq são destinadas às mulheres. Ou seja, existe uma queda numérica que só pode ser explicada com essa discussão de gênero. Segundo o IBGE, as mulheres gastam, isso de maneira geral, as mulheres gastam em média quase o dobro do tempo que os homens gastam nas atividades domésticas.
sobretudo quando elas vão ter filhos e idosos na casa. Enfim, eu acho que esse é um problema social do mundo que é ainda mais grave em países como o nosso, por tudo isso que nós viemos conversando, né? E que de alguma forma a gente perpetua isso nas nossas próprias práticas. Eu ouvi de uma colega 2 histórias horríveis que eu vou permitir contar aqui sem autorização dela. Uma de uma senhora que tem Covid e fica internada na UTI durante 3 semanas, entre a vida e a morte. Quando ela volta para casa, tem 3 semanas de roupa para ela lavar. Eu acho essa história de uma brutalidade. Todas nós que ouvimos essa história, a gente sabe que ela é real, porque aquela função ficou esperando por ela. Ninguém pôde botar as roupas na máquina. Eu tenho muitas histórias para contar nas redes dessas mulheres que estão vivendo situações horrorosas neste momento. Eu acho que é um momento da gente pensar, da gente repensar como é que a gente vai cuidar das nossas casas, como é que a gente vai explorar essas outras mulheres negras, na maioria das vezes, que vêm em nossas casas, deixando seus próprios filhos sozinhos. Vidas negras importam, implica a gente reformular, inclusive, como é que a gente lida com isso. Eu acho que tudo isso implica numa reformulação geral, que vai ter que ser muito corajosa. E eu acho que o inimigo maior é o desenho do sistema. Não dá para desenhar um sistema onde só entram homens brancos, e só eles têm chance de competição. Eu sou contra isso. Que possamos desenhar outros modelos de universidade e de sociedade em geral. Senão a gente vai perpetuar as desigualdades que a gente tanto combate nos nossos discursos, né? E o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é uma cidade sofrida que está agora, né? E as redes de solidariedade se dão, né? Quando você vem para uma outra cidade sem família, você tem que criar novos laços, né? E é isso, uma cidade difícil para uma paulista que em São Paulo a gente se encontra nas casas, né? A gente faz a macarronada no fim de semana, a gente tem a casa como um lugar. Eu demorei muito para entender que eu teria amigos muito grandes, mas que eu nunca entraria na casa deles, né? Isso foi um choque, porque a primeira coisa que você faz com um amigo em São Paulo é vem lá em casa e você cozinha junto, e você faz um churrasco na laje, ou você faz uma macarronada no fim de semana, não sei. Aqui no Rio, não. Entretanto, eu tô resistente e vamos ver como que vai ser. Eu construí laços, sobretudo com outros forasteiros, né? Com outras pessoas de fora. Eu acho que aí eu também não tinha essa dimensão. A rede de imigrantes é muito mais forte, né? Eu tenho muito mais amigos de fora do Rio, porque é isso, os migrantes acabam se juntando, né? Em torno da sobrevivência, né? Eu tô numa banca e a banca não acaba e o filho precisa sair da escola e aí para quem se liga, né? E fala, pelo amor de Deus, pega o meu filho para mim. A banca vai demorar meia hora, eu pego ele na sua casa, né? Você tem que ter essa rede de solidariedade, né? Então você vai tendo que construir essas redes cada vez mais. Mediante tudo o que você falou, eu acho que para a gente finalizar aqui a nossa conversa, a gente sabe que há uma sobrecarga das mulheres em todos os aspectos, né? No trabalho doméstico, no trabalho fora. Como é que as universidades fazem essa cobrança de produção? Porque uma coisa é o órgão fomentador, né, a CAPES, a CNPq, com as bolsas. Como é que as universidades, dentro dos seus espaços, lidam com isso? Elas conseguem entender que a mãe não vai conseguir fazer? Há uma forma de diálogo para pedir uma extensão de bolsa, por exemplo, em que as reitorias ou os próprios programas entendam a necessidade dessas mulheres? E como que você acha que a gente pode construir uma universidade que seja mais amorosa e mais cuidadosa com as mães? Isso é o que estava sendo pedido nessa carta. A gente é avaliado na UERJ, eu vou falar especificamente do programa da UERJ, tá bom? A gente é avaliado na UERJ em uma dimensão que é a quantidade de produção medida nos últimos 2 anos. Então, tem uma série de índices, quantas bancas, quantos congressos, quantos artigos. Eles fazem toda uma contagem dessa produção, isso gera um índice, e dependendo desse índice também você vai ter mais ou menos atribuições de aulas e outras funções, porque para você que é 40 horas, né, que tem uma dedicação exclusiva ao UERJ, você precisa contabilizar 40 horas de dedicação à universidade. Isso é montado por um conjunto de índices, né, quantidade de horas de sala de aula, quantidade de orientação, né, e a quantidade de pesquisa também. Então, tudo isso gera um índice enorme. Quando uma mulher tem um filho e passa
nesses 2 primeiros anos, amamentando essa criança, os seus índices de produção vão a quase zero. Como é que uma mãe, imagina também fora da pandemia, né? Como é que uma mãe vai a congressos com um filho que está mamando? Quem deu de mamar sabe muito bem que a gente nem dorme, né? Então, a vida fica exclusiva naquela função. Como é que ela vai escrever artigos? Como é que ela vai fazer todas essas coisas? Então, o que a gente está pedindo é que a cada filho que nasça, a contagem seja de 1 ano a mais. Ou seja, ela tem 1 ano a mais, retrocedendo 1 ano a mais nessa contagem. No máximo de 2 filhos. Para poder que essa média de produção seja estendida no momento que ela está no período de baixa de produção. E também que a quantidade de horas que seja dada a essa mãe que teve filho pequeno, a nossa discussão ainda é para mãe de crianças bem pequenas. É óbvio que eu estou com um filho de 13 anos e 16 anos, é óbvio que eles dão trabalho, que com aula remota mais ainda, né, porque essa função de auxílio ficou para nós. E é óbvio também, como muitos dos meus colegas dizem, eu tenho um filho de 20 anos, eu tenho um filho de 30 anos, eles continuam dando trabalho. Sim, a gente sabe que filho dá trabalho, mas não grita no banheiro, mamãe, acabei o cocô, entendeu? A gente está, por enquanto, tentando acudir essas mães que têm um cuidado físico presente, que o filho não toma banho sozinho, que não se alimenta sozinho, não brinca sozinho. Então é esse período que a gente está colocando ali. Então, uma outra luta nossa é que nesse índice de horas seja dado um crédito de 5 horas para compensar um pouco todas essas funções que a mãe está tendo depois quando ela volta do período de amamentação, que é muito curto, né? Esse período de licença maternidade é muito pequeno. E, por outro lado, a gente sabe muito bem o quanto que uma mãe que cuida dos seus filhos e amamenta essa criança por mais de 1 ano, o quanto que a quantidade de doenças, a quantidade de remédios, como toda a vida daquele ser fica mais preservado quando a mãe pode se dedicar mais a ele, né? Então, é uma matemática de política pública. Dar possibilidade da mãe cuidar melhor do seu filho é diminuir a demanda por médicos, é diminuir a demanda por remédios, é diminuir a mortalidade infantil, é um conjunto de melhorias, se a gente olhasse de forma, como você disse, amorosa, para a reprodução humana, para a vida humana. Milton Santos sempre nos dizia: é o homem que tem que estar no centro, não a economia. Coloquemos, então, os homens e mulheres, a humanidade nesse centro. É ela que tem que ser a medida de como é que vai ser a licença maternidade, como é que vai ser o índice de produtividade. Acho que é isso que a gente vai ter que pensar. Estamos negociando e muita resistência de homens e de mulheres. É impressionante como descredenciam com falas do tipo: eu consegui, se eu conseguir, vocês também conseguem. Como se a violência que foi passada e que deu mortalidade a tantas outras mulheres fosse justificada. Não queremos um mundo desse. Essa é uma luta minha, mesmo que eu, pessoalmente, não vou ser mais atingida por elas. Mas eu sofri por elas. A minha produção, desde que eu cheguei no Rio de Janeiro, sozinha, com 2 filhos, é muito menor do que de qualquer outra pessoa que não tinha filhos e que pôde se dedicar exclusivamente ao trabalho. Simples assim. Mas isso não pode ser acreditado como conta e risco exclusivamente da mãe. Isso é uma questão social maior. E é isso que a gente vai precisar ter coragem de enfrentar. Júlia, você falando aí, eu me lembrei, eu fiz o meu mestrado, né, trabalhando. Não tinha bolsa, então eu continuei trabalhando e nas horas vagas, que elas deixam de existir, você estuda. E algumas pessoas, poxa, tá vendo? Você conseguiu, todo mundo consegue. Então você valorizou a bolsa que você recebeu para não pagar a universidade, porque eu não fiz na universidade pública, eu fiz na universidade privada, eu consegui bolsa para não pagar. Então você realmente contribuiu, porque você fez trabalhando. Se você consegue, todo mundo consegue. Não, não consegue. Primeiro, eu não tenho filhos. Segundo, eu fiz uma escolha de abdicar de uma série de coisas que algumas vezes é até desumano. Então, assim, a gente precisa, como você falou, de uma universidade mais amorosa, a gente precisa de uma sociedade que entenda que a ciência é necessária. Então, eu me sinto extremamente lisonjeada de conversar com você, porque a sua fala é doce, ao mesmo tempo que ela diz que a gente precisa lutar. E a luta não é doce. A luta é difícil, muitas vezes desumana, e especialmente com vocês, mães. Põe muitas vezes na condição de escolher. Você quer ser profissional ou você quer ser mãe? Eu concordo com a Luzimar em tanta coisa que você colocou, me vieram várias lembranças, inevitavelmente, né?
nas nossas trajetórias como mães acadêmicas, enfim, de questões particulares. E é muito difícil, né? Porque é o momento que a gente se coloca na pandemia de mais vulnerabilidade, ao mesmo tempo as pessoas exigem muito também. As pessoas não se colocam no lugar dos outros, né? Não há alteridade, a questão da alteridade meio que se perdeu. Talvez esses canais, talvez esses encontros, essas redes, né, esses trabalhos todos que vocês estão desenvolvendo contribuam para que a gente pense numa sociedade menos desigual, né? Que, enfim, que seja mais igual, que a gente tenha uma divisão do trabalho de uma maneira mais equitativa, mais justa, e que não haja essas comparações de dados, né, estatísticas que simplesmente desqualificam, não só desqualificam, mas é de uma frieza, né? Que desconhece as coisas que estão em volta, né? As questões sociais que estão aí, nas vidas das pessoas. Então, eu também agradeço muito essa presença, essa participação no nosso podcast, que venham outras participações futuras. Principalmente depois da pandemia, vamos ver como vamos ficar. Obrigada, querida. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês duas. Acho que a Luzimara trouxe uma coisa super interessante de como é que a gente luta, né? E eu acho que vocês são mulheres que estão lutando para poder chegar nesses lugares que a gente está. Eu acho que nós três, né? E eu acho que a gente remou contra a corrente e conseguiu coisas difíceis de conquistar. Eu admito isso. Eu não falei dos outros filhos, né? Eu tive 2 filhos durante o doutorado. E o Pedro, eu amamentava e eu botei numa estante de partitura os livros, eu amamentava de um lado e digitava com uma mão, depois eu aprendi a digitar com a outra, porque eu amamentava do outro lado, né? Porque o momento de amamentação era o momento que eu tinha que acabar a tese, né? Mas quantas mães ou quantas outras mulheres trabalhadoras deixaram de fazer seus mestrados, doutorados, porque não deram conta? A nossa experiência, ela mostra que mulheres trabalhadoras e mães podem ter vidas acadêmicas e podem dar uma contribuição incrível para a ciência. Mas quantas iguais a nós poderiam estar também ali, para que esses índices fossem diferentes? A discussão é só essa, que a gente possa ser mais inclusivo nesse sentido. Eu acho que as nossas experiências, elas não podem fechar a porta das outras que não conseguiram, porque foi um conjunto de circunstâncias e às vezes até de alguns privilégios. Eu mesma, como eu já te falei, eu peguei um momento em que tinham bolsas e eu fui estudar na França. E para os outros que não estão tendo esses privilégios, né? Então é isso que a gente precisa pensar. Eu agradeço muito as duas, a possibilidade do diálogo, da conversa. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa tão importante e cara neste momento. Então, encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carriz e Luzimar Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!